Multa por término de contrato antecipado. Como funciona isso na prática? Eu sou a Lilian, me dedico diariamente a entregar conteúdo gratuito lá na minha página do Instagram, no @coisasdrh e constantemente aqui no YouTube também. E se você também deseja aprender DP na prática e executar os cálculos e processos com segurança, você está no lugar certo, porque é isso que a gente vai ver aqui hoje. Muito conteúdo e muita prática. Nesse vídeo de hoje você vai aprender como é feito o cálculo da multa quando acontece o término de contrato antecipado da experiência. Para aproveitar todo o conteúdo que está por vir aqui no canal, já se inscreve agora antes que você se esqueça e curte esse vídeo, assim eu consigo saber se esse conteúdo te interessa e eu posso trazer mais vídeos como esse por aqui, combinado? Você certamente já deve ter ouvido falar sobre o contrato de experiência, né? Até mesmo se você não trabalha no DP, mas trabalha ou já trabalhou em algum lugar, você já teve um contrato de trabalho e lá constava informações. O contrato de experiência, ele não é obrigatório, porém ele é muito comum, porque esse é um período de teste, né? Tanto da empresa, para ver se ela vai continuar com aquele profissional, se ele se adaptou, e também do próprio empregado, né? Às vezes a pessoa não se adapta à empresa, não gostou do serviço, não quer ficar, ou surge algum imprevisto no caminho, ela tem esse período ali de 90 dias de experiência. A lei, lá no artigo 445 da CLT, diz que o contrato de experiência ele não pode ser mais de 90 dias. E a gente tem que sempre observar também a convenção coletiva, porque pode conter alguma informação sobre isso. Às vezes até consta alguma informação no sentido assim, que o contrato vai ser feito em duas etapas, né? 45 mais 45 ou 60 mais 30, vai depender da organização da empresa. Geralmente é 45 mais 45, mas tem empresas que fazem 30 mais 60, vai depender mesmo, né? Da organização da empresa e se tem algo em convenção coletiva e não pode, né, extrapolar os 90 dias. Por que é tão importante você conhecer esse tema, conhecer esse assunto e saber como é que faz o cálculo? Porque isso é um processo que acontece em todas as empresas praticamente. Eu nunca trabalhei numa empresa que não aplicava contrato de experiência, então a maioria das empresas aplica isso. Por isso que é importante você saber, isso é uma das coisas fundamentais aí do departamento pessoal, conhecer contrato de experiência, saber como é que é uma rescisão por término de contrato antecipado ou na experiência, porque isso vai te deixar segura para fazer em qualquer lugar que você vier a trabalhar. No contrato de experiência existe uma cláusula chamada cláusula assecuratória. Quando existe essa cláusula no contrato, ela não é obrigatória, né? Vai depender da empresa mesmo definir se inclui ou não. E também do empregado, né? Deles entrarem num consenso, tá? Se existir essa cláusula no contrato de trabalho, a rescisão no término da experiência, ela tem o mesmo efeito de uma rescisão sem justa causa, ou seja, o empregado vai ter direito a aviso prévio, mesma coisa, se ele pedir demissão, ele tem que cumprir os 30 dias, no contrato de experiência não é assim, é um pouquinho diferente, a gente vai ver daqui a pouquinho na prática, e aí tudo isso vai depender de se tiver essa cláusula ou não. Quando tem a cláusula assecuratória, ele tem os mesmos direitos de uma dispensa sem justa causa, que é FGTS, a multa, né, de FGTS se for dispensado, vai ter o aviso prévio, então muda um pouco a questão de uma rescisão com término na experiência ou término antecipado na experiência, por isso que sempre tem que se atentar. Aqui no canal já tem vídeo sobre a cláusula assecuratória, vou deixar o link aqui para você, é só você assistir que lá eu esclareço tudo sobre ela. Isso é um processo comum dentro do DP, então você precisa conhecer para poder saber responder tanto o empregado quanto o empregador em caso de dúvidas, às vezes o seu chefe tem uma dúvida, às vezes o cliente, né? Saber executar o processo e o cálculo na mão para conferir se o sistema está trazendo certo. Uma coisa é você ir lá no sistema, apertar lá, calcular a rescisão, mas e aí? O que eu tenho que informar no momento que eu vou calcular a rescisão? Ele está trazendo o valor da multa certo? O que eu tenho que observar? O que eu não tenho? Então é importante saber para poder executar o processo com segurança. É importante também para você conhecer os direitos e os deveres desse tipo de contrato, ver o que se aplica na situação ali desejada. Às vezes a pessoa quer pedir demissão, ela não sabe que está ainda na experiência ou já passou, né? Passou um dia, já não é mais término na experiência. Então tudo a gente precisa conhecer para poder fazer do jeito correto. E também é legal que você pode ajudar seus colegas, mesmo que não sejam empregados da empresa que você vier a trabalhar, né? Mas você sabendo isso, você consegue ajudar nesse tipo de dúvida. Vamos ver na prática, então, como é que funciona o término de contrato na experiência? Acompanha comigo aqui na tela. Primeira coisa que você precisa saber é que isso está lá no artigo 479 e no artigo 480 da CLT.
O artigo 479 ele diz o seguinte, que nos contratos que tenham termo estipulado, ou seja, um contrato de experiência, o empregador que sem justa causa despedir o empregado será obrigado a pagar a título de indenização por metade a remuneração que ele teria direito até o término do contrato. Isso aqui está falando quando é a empresa que antecipa a experiência. Agora, nos casos em que o empregado que pede a demissão, né, do contrato de experiência antecipado, ou seja, antes de vencer o prazo, pode também ser descontado, porém o empregador tem que comprovar que realmente ele ficou no prejuízo com essa demissão, tá? Na prática, isso aqui não costuma acontecer, a empresa desconta da mesma maneira, mesmo sem comprovar o prejuízo, mas é importante saber dessa informação. Então vamos ver aqui como é que funciona, né, para você conseguir fixar. Primeiro a gente já sabe que a indenização é metade dos dias que faltam para terminar o contrato. Vamos supor então que eu tenho um contrato aqui de 45 mais 45. E aí o primeiros 45 termina no dia 10 de dezembro. E o segundo 45 termina no dia 24 de janeiro de 2023. O que acontece? Se a pessoa pedir demissão, né, ou ela for demitida no prazo, a empresa não é obrigada a pagar a indenização nenhuma que falta. Então, se ela for demitida exatamente aqui com a data de término de contrato na experiência, no dia 10 de dezembro, que é o primeiro período ali dos 45 dias, a empresa só tem que pagar o saldo de salário, o FGTS referente ao período e o terço de férias e 13º ali se ela tiver direito, né? Se enquadrar nos requisitos de trabalhar pelo menos 15 dias dentro do mês e do período aquisitivo. Fora isso, ela não tem que pagar a indenização da metade dos dias que prevê o artigo 479 ou 480 quando é um empregado que pede demissão. Agora, se ela for demitida aqui antes desse prazo, né? Antes do dia 10, ou entre esse prazo e outro, a empresa tem que pagar a indenização ou o empregado ter o desconto dessa indenização, se for comprovado o prejuízo. Então, por exemplo, a empresa demitiu essa pessoa no dia 5 de dezembro. Vai ser um término antecipado, porque o contrato, primeiros 45, terminaria ali no dia 10. Do dia 5 até o dia 10, a gente tem 5 dias faltantes para terminar esse contrato. Mas a indenização é metade dos dias que falta. Então, nesse caso aqui, a empresa teria que indenizar 2 dias e meio para esse empregado. Agora, vamos supor que a empresa deixou os primeiros 45 dias, passou, né, os primeiros 45, mas começou a dar problema depois dos 45, ou aconteceu alguma coisa, a empresa não vai querer mais continuar com aquele empregado, e ela demite ele lá no dia 15 de janeiro, 15 do 1, ou até antes, né, vamos supor que ela demita aqui no dia, vou botar outro dia mais perto, vou botar 15 de dezembro. Já faltam bem mais dias, porque já vai passar a considerar o próximo término, que é de 24 de janeiro de 2023. Então, do dia 15 do 12 até o dia 24 de janeiro, a gente tem vários dias aqui. Vamos fazer a contagem, né? Demitiu dia 15, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 dias até o dia 31. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, eu tenho 40 dias. Ou seja, quase o contrato inteiro. Mas a empresa indeniza só metade. Então, de 40 dias, ele vai receber indenização 20 dias. Conseguiu compreender até agora? Depois você comenta aqui nos comentários aí que eu quero saber. Feito isso, é só a gente fazer o cálculo do valor. Como é que eu faço o cálculo desse valor? Vai ser o salário base desse empregado, né? Se tiver média de hora extra, alguma coisa do tipo, ele vai considerar, mas vamos supor aqui que o salário seja R$2.000. Para eu calcular o valor da multa, basta eu dividir o 2.000 por 30 dias, vezes os dias de indenização. Nesse caso aqui vai ser vezes 20. Então, um empregado que tem
um salário de R$2.000, recebe 20 dias de indenização, ele vai receber, referente a essa indenização, R$ 1.333,33. Você vai aplicar isso para todos os tipos, tá? O que vai mudar? Você vai sempre ter que olhar qual é a remuneração base ali para o cálculo e quais são os dias de indenização. Qual é o principal ponto que pega aqui? É achar que tem que receber 40 dias de indenização e não é. É metade do que falta. Então, se demitiu 2 dias antes, vai indenizar 1 dia, tá? Porque falta 2 dias para terminar esse contrato. Sabendo desse detalhe, você consegue calcular e fazer isso em qualquer lugar que você vier a trabalhar. Essa é a principal diferença de um término de contrato antecipado na experiência de um contrato sem justa causa, né? Uma demissão sem justa causa, porque na demissão sem justa causa vai ter o aviso prévio, então não é metade dos dias, nesse caso aqui a indenização é metade, vai ter proporcional de férias, 13º, isso também tem, e vai ter multa de FGTS. Tá? Então precisa se atentar e principalmente preencher no sistema o tipo de demissão certa para calcular certo, tá? Para ele identificar lá que é um término antecipado, um término na experiência. Outro ponto importante, a empresa ela pode optar em não descontar. Então vamos supor que essa pessoa aqui ela pediu o desligamento, não foi a empresa que quis desligá-la, né? A empresa pode optar em não descontar, mas ela sempre tem que pagar para esse empregado se for ela que dispensar ele. Então, a indenização sempre é devida, tá? Como eu falei, né? Na prática, a maioria das empresas desconta, não considera essa questão de provar que a pessoa vai ter prejuízo, né? Mas é importante se atentar. Esse é um dos cálculos que você certamente vai encontrar em qualquer lugar que você vier a trabalhar. É uma coisa básica aí do DP e é obrigatório conhecer. Então, quanto é importante, por exemplo, um carpinteiro saber usar um martelo, porque isso faz parte da rotina dele. É a mesma coisa com a gente no DP. É normal ter dúvida no cálculo ou no processo de DP, mas quando a gente entende a base legal e sabe fazer na mão, na prática, como eu fiz aqui, automaticamente a insegurança vai diminuindo e você vai perceber que aquilo não é um bicho de 7 cabeças como você pensou. Se você está aqui vendo esse vídeo é porque já está em busca de conhecimento, já está em busca de mudar essa realidade aí de se sentir inseguro, tá bom? Então, parabéns por estar aqui procurando informação, procurando conteúdo e eu tenho certeza que isso é só o começo. E ó, o conteúdo ele não acaba por aqui não, tá? Na próxima semana eu vou trazer um vídeo falando sobre a rescisão no e-social. Esse é um tema que assombra muita gente e nós vamos descomplicar para que você possa ter mais segurança na hora de executar o cálculo e o processo do DP. Então não deixa de clicar aqui e seguir o canal para ser lembrada assim que o vídeo for postado, combinado? E para eu saber se você gostou do vídeo de hoje, clica aqui embaixo e deixa o seu like. Assim eu vou saber que esse conteúdo te ajudou e eu posso trazer mais coisas para que você aprenda ainda mais. E se você quer mais uma dica, não deixe de conferir os outros vídeos que já foram postados aqui no canal, porque tem muito ouro, muito conteúdo disponível para você. Um beijo e até semana que vem!